seja bem-vindo a esse vídeo do canal. Hoje a gente tem uma história para compartilhar com vocês que marcou muito a nossa vida. Imagina só que você é um trabalhador autônomo, que você... Um prestador de serviço. Isso. E você é contratado para pintar em outro país. Agora imagina que a pessoa que te contratou, ela é famosa, conhecida no mundo inteiro, jogador de futebol da seleção com uma família super linda. Então, isso foi o que aconteceu com a gente em 2023 e foi exatamente a primeira pintura internacional da Lili. Contrataram para ir até Manchester, na Inglaterra, para fazer uma pintura num quartinho de uma menininha. Essa menininha era nada mais, nada menos que a filha do jogador Casemiro, da seleção e também jogador do Manchester United. E em homenagem a eles, hoje eu estou com a minha camisa, que foi um presente que a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. Isso mesmo. Bom, lá em 2023, finalzinho de 2022, eu ainda estava ingressando, assim, começando a engrenar no meu trabalho. As minhas redes estavam começando a bombar, alguns vídeos viralizavam e chegavam a muitas pessoas. E uma dessas pessoas foi a Ana Casemiro, esposa do jogador Casemiro. Aqui no Brasil a gente já estava casado há 2 anos praticamente e ali já tinha atendido algumas celebridades aqui no Brasil, como Fábio Porchat, Giovanna Bichos, e ela já tinha uma certa relevância, por assim dizer, mas a gente não imaginava que a gente teria essa oportunidade, ter esse convite, foi algo realmente muito marcante pra gente. Sim, principalmente se tratando de uma pintura internacional. Era tudo muito novo, porque até então a gente tinha experiência com viagens interestaduais, entre cidades ali, mesmo que fossem para estados muito longe, muito distantes da nossa cidade, que na época a gente morava no Rio. Fui para Manaus, já fui para Sergipe. Manaus e Aracaju deve ter sido mais longe do que foi na época. Porto Alegre não é tão longe, mas enfim. A pintura internacional seria a viagem mais longa que a gente faria e também com uma logística e uma estrutura muito diferente, muito mais complexa. Então a gente não sabia como faria com os materiais, como a gente faria com as datas, como que a gente organizaria os voos. Então tinha muita coisa nova pra gente testar, experimentar e tinha que fazer dar certo porque era um trabalho muito importante. Mas foi incrível, ficou marcado na nossa memória. E junto com isso, eu, Guilherme, sou apaixonado por futebol, então eu não podia nem sonhar em perder essa oportunidade de ir junto com a Lili. Eu ainda era oficial da Marinha naquela época, então a gente foi, tentando alinhar os astros ali para que a pintura dela acontecesse quando eu estivesse de férias, para que eu conseguisse acompanhar ela junto. E de quebra a gente aproveitou para poder fazer, de certa forma, a nossa lua de mel que a gente não tinha feito quando a gente casou. Isso, então já que a gente já iria para a Europa, de qualquer forma a gente aproveitou para tirar uns diazinhos antes da pintura de fato acontecer, para conhecer algumas cidades, estados, museus e coisas legais da Europa. A gente começou passando por Amsterdã, foi nosso primeiro ponto, a gente chegou lá muito frio, de madrugada. Muito frio, mas foi tão emocionante foi assim, ver a neve, sentir aquele frio diferente. Ai, foi muito, muito incrível mesmo, assim, eu me lembro com muito carinho dessa história e de todos os momentos que a gente passou por conta dessa oportunidade, porque tudo formou uma coisa em nós muito especial. E culturalmente foi um momento que a Lili conseguiu conhecer o Museu do Van Gogh, então... Sim, lá em Amsterdã a gente foi no Museu do Van Gogh, onde tem todas as obras dele. E essa viagem como um todo eu passei muito aperto, porque eu chegava em uma sala junto com a Lígia para poder ver algumas obras. A Lígia parava na primeira obra, sendo que já tinha mais 10 ali, eu já estava na última, a Lígia ainda estava na primeira, e olhando, e anotando, e tira foto, e faz isso, faz aquilo. E aí quando eu saía para tomar café, voltava, a Lígia estava na terceira obra, e ela passava olhando com calma, e eu que não tenho ainda o olhar artístico como ela, a aptidão que ela tem, ficava um pouco deslocado, mas aos pouquinhos eu fui entrando no mundo também, entendendo o quão valioso era aquela oportunidade, aquele momento, e dali pra frente a gente passou em muitos outros museus nessa mesma viagem. Isso mesmo, a gente foi
também no Museu do Louvre em Paris. Foi incrível, foi a nossa segunda experiência lá no museu. Eu já tinha ido uma vez, o Guilherme também já tinha ido uma vez. Você foi quando você era bem novinha, né? Eu tinha 13 anos quando eu fui a primeira vez, foi muito marcante para mim, mas eu não lembrava e eu não tinha a mesma visão que eu tinha na época que eu fui essa segunda vez. Então é um outro olhar, é uma outra experiência, a gente repara em coisas que antes eu não reparava e também em todos os museus que a gente foi, a gente procurou usar o guia que eles têm e aí vai explicando das obras, então eu tenho uma experiência, uma memória e também uma construção de informações sobre cada obra muito maior do que quando eu fui a primeira vez. A gente chegou em Amsterdã, ficou 3 dias em Amsterdã, conseguiu visitar o Museu do Van Gogh, um dia inteiro lá visitando. A gente foi na experiência da Heineken, que aí é um pouco mais a minha cara. Eu nem bebi. A Lígia não toma cerveja, então a gente aproveitou um pouquinho ali a cidade, deu para conhecer razoavelmente bem, principalmente o centro. A gente foi para Paris. Um dos principais pontos foi o Museu do Louvre. A Lígia passou bastante tempo lá. O Museu do Louvre é gigantesco. Se eu pudesse falar para alguém, não deu para conhecer tudo, né? Eu acho que daria para fazer uns 2 ou 3 dias de Museu do Louvre, porque ele é realmente muito grande. E saindo de Paris, a gente foi para Roma, só que a gente só pulou em Roma, pegou um trem e foi para Veneza. Que era o nosso ponto romântico da viagem, era conhecer Veneza, era passar alguns dias lá. Nossa, foi realmente muito especial. Fofa, a cidade é maravilhosa. Um pouquinho difícil de se acessar com malas, mas nada que uma história legal para contar. Depois que passa é tudo legal, né? Mas realmente uma cidade muito fotogênica. Eu até sentei um diazinho ali na beirada da água ali, perto das pontezinhas de Veneza, pintei uma aquarela que eu tinha levado uns materiaizinhos bem levinhos para não pesar a mala. E foi muito marcante também, foi muito emocionante. É uma cidade linda. E depois a gente foi para Roma, e lá em Roma... Não, a gente foi... De lá a gente pegou o carro e foi em San Vito di Cadore. Ah, é verdade. A gente foi no norte da Itália, um local que a gente sempre gostou muito de esquiar, mas assim, a gente não tinha tanto a experiência, tanto o tato, e a gente queria testar. E essa foi a primeira vez que a gente testou, lembra? Em 2023. Verdade. Aí a gente foi, pegou o carro em Veneza, sobe acho que 2h30 de carro, chega na cidade, chama San Vito di Cadore, fica dentro da Cortina dos Ampezzo, eu não sei a pronúncia correta, mas é um local muito aconchegante, uma cidadezinha muito minúscula. O hotel é uma gracinha. E o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu quando a gente chegou lá? A gente foi multado porque a gente parou o carro para fazer o check-in no hotel no lugar errado. Então, o tempo de fazer o check-in deu ruim, a gente teve que pagar uma multinha lá. Foi com uns 45 euros, alguma coisa assim. Cara, doeu na hora. Doeu, a gente ficou assustado, com medo assim, de ter cometido um crime, mas é bem normal lá, eles multam mesmo, e aí foi só pagar lá como se fosse um boletinho e tava tudo resolvido. Aí passamos lá 2 ou 3 dias e de lá a gente voltou para Veneza, de Veneza a gente pegou o trem e foi para Roma novamente. Aí que a gente ficou bastante dias em Roma. Nossa, foi muito divertido também, a gente andou. Em Roma é legal porque tem a parte da Roma antiga, então a gente vê várias coisas que é tipo um contraste muito grande entre o que você tem ali da cidade, dos restaurantes, das lojas, e uma coisa completamente antiga e bem conservada, que parece que você muda de tempo e vai para aquela época. É muito incrível, muito grande, são proporções muito grandes. Eu fiquei muito impressionada com essa questão do tamanho. Por foto a gente não tem tanta noção, mas aí você vê o tamanho que era o Coliseu, você vê o tamanho que eram as outras construções gigantes lá, e é muito legal de ir. Lá a gente dedicou também um dia inteiro praticamente a passar no Vaticano. As pinturas lá são incríveis. Meu Deus. E os pés direitos muito altos e assim, pinturas no teto. Aí eu ficava assim, gente, como fizeram essa pintura? E parecia que era moldura no teto, mas não era moldura, era pintado. Foi uma das coisas que deu ideia para fazer aquela arte que você fez 7 pinturas numa casa só. Sim. Os arcos, como é que chama aquilo lá? Tramplé. Então, nossa, é muita coisa, é muita informação. Então, uma viagem, uma ida ao museu, um olhar diferente que você tem, um passeio que você faz, agrega muito. E você pode trazer, como o Guilherme mencionou, para o seu trabalho, para as pinturas que você vai fazer futuramente. Foi muito incrível a experiência
nessas cidades. Aí Roma, salvo engano, a gente ficou 5 ou 6 dias. Foi o período que a gente ficou mais tempo em uma cidade só. E de lá a gente partiu para Londres. Aí Londres não era o nosso destino final, a gente pegou um voo... Rapidinho. Pegou um voo, foi para Londres, aí de Londres a gente pegou um trem ou foi ônibus? Primeiro foi ônibus, depois a gente voltou de trem. A gente foi de ônibus, depois voltou de trem. Porque não tinha mais trem. Verdade, a gente foi de ônibus então, e aí a gente pegou um ônibus tarde da noite e chegou de manhã cedo em Manchester. Isso mesmo. E aí a gente foi para Manchester, porque o nosso destino final era... Finalmente fomos trabalhar, né? Depois de todos esses dias curtindo, estudando, né? Aprimorando e visitando e aproveitando as férias também. É uma experiência que agrega uma bagagem não só cultural. Eu acredito que tenha sido algo que marcou a nossa família no sentido de a gente querer se dedicar mais, a gente querer fazer mais, a gente querer trabalhar mais para poder viver novas experiências como aquela dali. Exatamente. Então, além da parte cultural, assim, e da experiência por si só, de gastronomia, que a gente, caraca, comia muito bem, tomava uns vinhos diferentes de vez em quando, tentava falar assim. inglês, então o nosso inglês... Meio que a gente ficou mais empolgado para aprender, para prestar mais atenção nas pronúncias, nos escritos em inglês e trazer isso mais para a nossa realidade, para as outras vezes que a gente fosse viajar, tá mais afinadinho no inglês. Isso, então, muito além dessa parte cultural, acho que agrega muito na nossa família, nesse momento lá em 2023, como uma alfinetada de cara, uma chama, vamos fazer mais, vamos tentar trabalhar mais, vamos nos dedicar mais, porque... vai gerar frutos, vai dar retorno e a gente vai conseguir viver essas experiências mais vezes. E quando a gente tivesse filhos, a gente ia poder viver isso com nossos filhos. E agora a gente está planejando quando que a gente vai com a Elisa, né? Isso mesmo. Mas aí chegamos em Manchester. Chegamos em Manchester, então a gente resolveu toda aquela logística que a gente estava incerta sobre a questão dos materiais, sobre a questão da viagem. Então a gente teve toda uma preparação durante os meses antes, a gente estudou bastante, foi perguntando para quem a gente conhecia como que funcionaria e no fim das contas a gente decidiu comprar tudo lá para não ter nenhum tipo de problema com a mala e chegamos lá em Manchester com as nossas tintas e os nossos materiais, que a maioria a gente comprou na Leroy Merlin, que na verdade a Leroy ela é uma loja francesa lá da Europa, tem em toda a Europa, e aí a gente aproveitou que a gente estava lá e compramos algumas coisinhas, inclusive coisas que a gente experimentou lá, que a gente gostou, trouxe pra cá. Mas a maioria, a parte de pincéis, as coisas que você já gosta, que você já tinha experiência, você levou. As coisas mais levinhas, os estojos assim, dali a gente levou. Principalmente os pincéis menorzinhos, eu levei. Pra não correr o risco, né, de talvez não achar lá. Só não levei trincha grande, rolinho, bandeja, porque eu sei que isso é universal. Todo lugar vai ter um rolinho de pintura, uma bandeja e tinta, todo lugar vai ter. Todo mundo pinta uma parede. Com certeza. Então, essas coisas que a gente estava um pouquinho preocupada no início, a gente conseguiu resolver. Só procurando ele no Google, vai ali, tira uma foto, o que significa isso aqui, loja de material qual que é de a tinta que eu construção, preciso. não tem muito erro, né? Exatamente. E aí chegamos cedinho na casa da família, fomos muito bem recebidos, foi uma experiência, assim, inacreditável. Muito legal. O projeto já estava pronto, né? Aprovado. Então a gente sempre trabalha com um projeto com antecedência. Então eu tirei uns diazinhos da viagem, também antes a gente tinha feito um briefing mais ou menos, então eu fui criando, fui modificando, fazendo as alterações dela antes do dia da pintura, até que chegou o dia, o projeto já estava todo pronto, a gente chegou e aí a gente gosta de proteger tudo. E lá principalmente é muito comum ter carpete nas casas, nos quartos principalmente, na parte superior da casa. Aquecimento então, de piso. Era tudo de carpete, como se fosse um tapete em todo o andar. Então a gente tinha que proteger muito bem, a gente comprou bastante lona, a gente já foi preparado, já tinha um pouquinho de noção em relação a isso. A gente protegeu tudo, já fez as medidas, já fez a projeção, fizemos o rascunho e aí a gente começou todo o processo de gravar vídeo, conteúdo, postar stories, né, mostrar
que a gente estava ali, porque até então a gente não tinha falado para ninguém que estava indo para lá para fazer isso, nem para quem a gente estava eu lembro que era um atender. pouquinho de tabu, porque o nosso sentimento era assim, cara, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? A gente, tipo assim, não vou postar nada porque também, eu não quero, se der errado, eu não quero... E também tem a parte de ser famílias públicas, sempre que a gente vai atender famílias públicas, inclusive existem famílias públicas que a Lígia já atendeu, que a gente nunca divulgou. Então a gente tem esse cuidado de entender se a família vai autorizar, se não vai, e tá tudo bem, a gente está sendo contratado para prestar o serviço. A parte do conteúdo é um extra que se a gente puder fazer, a gente faz, se a gente não puder, tá tudo bem. Então foi uma experiência assim que a gente chegou um pouquinho acuado e a gente foi recebido de braços abertos, com um carinho enorme, com uma atenção assim inacreditável. Inclusive no primeiro dia eles levaram a gente para assistir o jogo do Casemiro lá no Old Trafford, no camarote da família. Assim, foi muito legal, eu nunca tinha assistido um jogo de camarote. Para quem é apaixonado por futebol como eu, não tem nem palavras para descrever. Foi bem legal, eu fiquei com as crianças, assim, porque eu amo crianças, sempre amei crianças, então a gente ficou mais juntinho, Guilherme prestando mais atenção no jogo, mas a família toda foi muito calorosa com a gente, nos receberam como se a gente fosse realmente amigos ali. E... Só teve um detalhe, que nesse jogo em exclusivo, o Antony se envolveu numa discussão com algum jogador do outro time e o Casemiro chegou para separar a briga e pegou no pescoço do cara do outro time. Aí nisso o Casemiro foi expulso. Na metade do segundo tempo ali. A gente aguardou o jogo terminar e fomos todos juntos embora para casa. E aí chegou na hora da janta, eu e a Lígia, era a primeira vez que a gente estava tendo contato com o Casemiro de fato, a gente já tinha conversado com a Ana. Aí a gente chegou pra jantar assim e tava nós dois assim, mirradinhos. Nossa, a gente tava assim, preocupado, não vou falar nada, né? Não conheço. Não sei se ele tá mal por ter sido expulso, se tá chateado, alguma coisa assim do tipo. Aí sentamos, aí a Ana soltou uma frase uma brincadeira assim, gente, vocês podem falar, ele não vai empurrar vocês não. Ele não vai enforcar vocês não, fiquem tranquilos. Aí descontraiu, aí todo mundo começou a rir. Aí ficou um clima um pouco mais tranquilo, a gente realmente foi muito abraçado, muito amado pela família, a gente não tem palavras para descrever o quanto isso foi importante, não só para a carreira da Lígia, mas principalmente para a carreira da Lígia, né? Ter a primeira pintura internacional para uma família de relevância, são pessoas que são muito bem reconhecidas no país, então a gente ter essa oportunidade foi algo gigantesco na nossa história, a gente sabe disso. Mas muito além disso também pela forma como a gente viu que é uma família maravilhosa, que se respeita, que se ama, que cuida das crianças com carinho enorme, que brinca, que se diverte. Realmente, pra gente ter tido essa experiência ajudou muito a entender que as pessoas elas estão sempre buscando um ambiente mais harmônico, mais agradável para eles conviverem. Sim, inclusive esse foi o motivo por qual a gente estava lá. Eles se mudaram, tinha pouco tempo, eles moravam em Madrid, foram para Manchester, porque ele foi transferido de time. E aí a Sara, que é a filha mais velha do casal, ela estava ali se adaptando àquela nova rotina, como ela era mais velha, ela entendia mais, já tinha um pouquinho de amizades lá na cidade anterior. Então a mãe queria trazer esse abraço, esse aconchego para ela se sentir mais confortável na casa nova, no quarto novo. E explica um pouco diferente. De como foi a arte. E aí, a ideia da arte, ela estava naquela fase de gostar de sereia, desse mundo do fundo do mar, desse mundo mais mágico, rosa, azul, roxo. E a ideia da arte era simplesmente a família toda como se fossem sereias. Inclusive o próprio Casemiro. Inclusive o Casemiro. Então foi a Ana, o Casemiro, o Caio, que era o irmãozinho menor, e a Sara, todos com o rabinho de sereia no fundo do mar, com algas, peixinhos, água viva, várias Uma sobreposição coisinhas. De camadas de profundidade que você fez, ficou muito legal. Sim, foi bem legal, a parede já ficou preparadinha para mim quando eu cheguei lá. Foi uma arte mais minimalista, então não tinha muita luz e sombra, foi tudo muito preenchimento, então passa tinta de novo até fechar a cor, então isso deu um pouquinho de trabalho. Inclusive foi um dos pontos que a gente ficou um pouquinho enrolado ali, porque lá a temperatura, a umidade muito diferente e a gente não tinha essa experiência.
Então lá tem aquecimento do chão, tem aquecimento dentro do quarto, estava bem frio lá no dia. E aí tudo isso alterou um pouquinho o tempo de secagem das tintas. As próprias tintas também eram diferentes do que a gente está acostumado a usar, então tudo isso alterou um pouquinho o tempo. E aí eu tive que ir lá de forma profissional falar com a... E também teve a questão de que a gente foi no jogo, então a gente passou cerca de 5, 6 horas fora. Então o primeiro dia de trabalho que eu achei que eu ia quase terminar, eu não terminei. E aí eu tive que ir lá, né, de forma profissional, falar com ela: oi, Ana, tudo bem? Só passando para te deixar a par da pintura. A gente acabou tendo um pouquinho de atraso por conta do tempo de secagem. Então foi muito aberta, muito sincera com ela, e eu sempre indico isso para os meus alunos. A gente sempre tem que jogar limpo, a gente sempre tem que ser o mais profissional possível. Não é para esconder nada de cliente, porque no fundo é a casa deles, a gente tem que respeitar esse espaço. Então fui sincera com ela de que o tempo iria se estender um pouquinho. Ela falou assim: tá tudo já, é bom que você almoça com a gente amanhã. E aí ela já perguntou o que a gente queria comer. Assim, eles foram incríveis, dá pra ver já, né? Então a gente teve um pouquinho de atraso na questão do tempo que eu achei que eu ia finalizar a pintura, mas deu tudo certo, não impactou em nada, a não ser na nossa volta, na nossa programação, mas que não tinha nada fixo, não tinha nada muito específico. Porque a gente ia sair de lá, então realmente foram dias maravilhosos. Aí no final, quando a gente tava para ir embora, a Ana foi e perguntou assim: qual o tamanho da sua camisa? Aí eu falei assim: por quê? Minha é M, por quê? Aí ela falou assim: o Casé quer te dar um presente. Aí eu cheguei lá embaixo e ele me deu uma camisa autografada para Guilherme. Com muito carinho, Casemiro. E aí eu chorei. Guilherme chorou. Não chorei não, eu segurei. Depois que eu saí de lá, eu chorei no táxi, no Uber, depois eu não queria tirar mais a camisa. Aí a gente foi pra Londres de trem e ele só usou essa blusa em Londres, ele não queria tirar essa blusa mais. Acho que a gente foi pro negócio do Harry Potter e eu fui com a camisa por baixo. Do Rei Leão, alguma coisa assim. A gente foi no show do Rei Leão também, da Broadway. The Lion King, da Broadway. Enfim, foi muito legal, muitas experiências. A gente, quando a gente vai atender pessoas públicas, a gente geralmente não pede foto. Geralmente não, a gente nunca pede foto, a gente nunca tem uma postura assim de fã, de coisa assim. A gente sempre respeita o espaço da família, principalmente porque a gente tá em casa. Às vezes a pessoa pública, ela vai lá no quarto para ver a pintura, tá de pijama, às vezes a pessoa tá desarmada, às vezes ela tá ali fazendo a tarefa com a criança, então é realmente um espaço muito íntimo. Então a gente é muito profissional nesse sentido, a gente respeita esse espaço, mas tem muitas famílias que sabem o quanto isso é importante para o nosso trabalho. Então eles próprios se dispõem a, por exemplo, dar uma camisa de presente e também a tirar foto. Então a gente tirou uma foto na noite que a gente jantou juntos. Ficou marcado na memória e foi importante para nós, porque as pessoas veem que a gente está atendendo esse tipo de público, a gente foi a outro país, então é como se fosse uma comprovação de que aquilo aconteceu, porque eu poderia, assim como eu estou fazendo aqui, vir contar para vocês sobre essa experiência, e aí vocês vão dizer: nossa, mas isso aí pode ser mentira, mas a foto torna tudo muito verídico e muito mais real, mais palpável, E né? a partir do momento que, além de ter autorizado a gente a divulgar lá durante os dias que a gente estava trabalhando, as experiências que a gente foi vivendo junto com eles, a Ana também compartilhou no perfil dela. E isso gerou um fruto quase que automático pra gente, aonde quando estávamos para embarcar, no dia que a gente estava voltando de Londres para o Brasil, a gente recebeu uma mensagem no Instagram de uma outra esposa de jogador, a Natália Belloli, que é a esposa do jogador Rafinha, que joga atualmente no Barcelona e que também é o jogador da seleção. E a hora que ela mandou mensagem, eu fiquei assim, muito feliz. E ela já foi falando: Lígia, você ainda tá aqui, eu quero a pintura no quartinho do Léo. Você fica até quando na Europa? Dá pra você vir aqui em Barcelona? A gente, meu Deus, a gente tá pegando o voo pra voltar. E a gente entrando no aeroporto, entrando pra voltar pro Brasil. Mas isso daí pode ser uma história para um próximo. Vai ser.
Vamos contar essa história, se vocês quiserem, num próximo vídeo. Então comenta aqui se você quer saber sobre essa segunda pintura internacional que eu fiz para o jogador Rafinha e a sua esposa Natália, que estava grávida do Gael. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. É isso. Tchau. Muita arte para você.